segunda parte da mensagem, nós Salmo ofendemos muito 23, mais a enchendo Deus. sai bagagem, a amargura. Nós somos rebeldes por natureza, somos desobedientes, inconstantes, muitas vezes ingratos, muitas vezes não cumpridores das promessas, muitas vezes não praticantes das palavras, mas fomos perdoados. Não merecemos, mas Deus nos perdoou, e nos perdoou de maneira incondicional. Por isso, meus amados irmãos, nós também devemos perdoar as pessoas que nos ferem, que nos magoam. Talvez Deus esteja trazendo meio da sua mente, neste momento, pessoas que te entristeceram, pessoas que foram injustas com você, pessoas que denegriram a sua imagem, pessoas que falaram de você o que não deveriam falar de ninguém, pessoas que talvez impediram o seu progresso financeiro, ministerial, não sei, pessoas que te feriram, mas lembre-se, Deus te perdoou, e por isso você também deve perdoar esta ou estas pessoas que Deus está trazendo à sua memória nesse momento. Em segundo lugar, meus amados irmãos, devemos perdoar. Isso, legal. Devemos perdoar por causa do ressentimento que acentua o nosso sofrimento. Ressentimento é sentir de novo. Quando nós não perdoamos, ficamos alimentando aquela dor, ficamos sentindo aquele problema, aquela dificuldade de novo. E isso é como estar mexendo na ferida constantemente. É como não ser curado. E o perdão tem a propriedade terapêutica de cicatrização, de alívio da mágoa, da dor, de eliminação do nosso coração. Então não devemos alimentar, fazer esta retroalimentação do ressentimento, que isto muito mais causa para a gente dor do que efetivamente para qualquer pessoa. Normalmente o que você continua realimentando, a tristeza, a mágoa, o sentimento equivocado, às vezes as pessoas nem lembram. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, devemos perdoar, porque também precisaremos de perdão no futuro. Disse Jesus em Mateus 5,7: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Na oração do Pai Nosso, ela é feita em que devemos ter os nossos pecados, as nossas dívidas perdoadas por Deus, da mesma maneira como nós perdoamos aos nossos devedores. Que oração complicada, que as pessoas recitam no mundo inteiro. Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Imagine Deus te tratando como você trata as pessoas. Deus é fantástico, irmãos. Eu sei que não precisa desse elogio, porque Ele é, independentemente se eu falar ou não, Ele é. Ele é especial, Ele é maravilhoso. Por isso a palavra fala que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, mas Ele nos dá aquilo que nós precisamos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Que muitas vezes até o pedir não sabemos como fazê-lo, fazemos para o nosso próprio deleite, para a alimentação do nosso ego, e aí o Espírito até tem que interceder com gemidos inexprimíveis, e meio como que dizer: Pai, não é bem isso aí que Ele está falando, não dá esse negócio não, que Ele vai ficar pelo cano, dá uma ajeitada nesse negócio, é outra coisa que Ele precisa. Porque nós precisamos da graça de Deus em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação de nossas vidas. Revanche, retaliação, meus irmãos, não funciona. Mantenha a ferida aberta. Sofrimento é prolongado, sofrimento é acentuado. O único modo de se obter o alívio
é através do perdão. Quem você está precisando perdoar? Perdoar significa entregar a minha dor a Deus e deixar com que Ele faça o acerto de contas. É assumir para a nossa vida, para a nossa existência, a propriedade da palavra, cuja vingança, cuja retribuição pertence exclusivamente ao Senhor. Não tomar em nossas mãos aquilo que não nos compete, aquilo que não saberemos executar, aquilo que faremos em detrimento da justiça, faremos na vingança, no aspecto meramente humano, de pagar o mal com o mal. Mas Deus é justo, Deus é amor, Deus sabe lidar com as minhas e com as suas falhas. Deus sabe a medida, a intensidade com a qual nós precisamos do seu remédio, para que nós sejamos curados. Remédio de menos não tem efeito, remédio de mais mata. Remédio tem que ser na dosagem certa, e só Deus sabe a dosagem certa para cada um de nós. Não é sem propriedade que a palavra diz que Ele não permitirá vir sobre nós nada além do que nós podemos suportar. É Deus no controle de todas as coisas. Meu amado, deixe Deus preparar um banquete na presença dos seus inimigos. Não busque vingança, não busque retaliação, não busque pagar o mal com o mal. Exerça o perdão, a terapia do perdão para a sua vida, colocando tudo nas mãos do Senhor. Adolescentes, jovens, adultos, cada um de nós tem alguém que é uma pedra no nosso sapato. Alguns parece que tem uma pedreira no sapato, não é verdade? Mas deixe nas mãos do Senhor. Deixe o Senhor lidar com essas questões. Alivie o seu coração. Tire o ressentimento. Não permita que a amargura faça parte da tua existência. Deixa Deus realmente trazer para quem for necessário o acerto de contas com que somente Ele é capaz e pode fazer. Isso é o que o Salmo ensina. Em segundo lugar, meus amados, deixemos Deus aliviar as nossas feridas. O Salmo diz: unges a minha cabeça com óleo. E aí, olhando o relacionamento pastor-ovelha, principalmente ali na região do Oriente Médio, eles derramavam óleo sobre a cabeça das ovelhas por duas razões: para aliviar e para curar. É muito comum, principalmente na época do verão, do calor intenso, com que mosquitos, entrem pelas narinas das ovelhas e depositem ali as suas ovas. E ali vão gerar, vão haver a procriação, e aquilo incomoda profundamente a ovelha. Ela fica enlouquecida. E o óleo misturado à sulfa tinha esta propriedade de servir de repelente, de evitar com que as moscas depositassem as suas ovas nas narinas das ovelhas, proporcionando então o alívio para a ovelha. Com isso, meus amados irmãos, Deus está dizendo que Ele se importa e que Ele vai cuidar das coisas que são tão pequeninas, mas que incomodam tanto. Tem certas coisas na nossa vida que elas são coisas pequenas, não são coisas grandes, são detalhes, mas que incomodam profundamente. E Deus diz que Ele se importa até mesmo com estas pequenas coisas que tiram o seu sossego, a sua paz, que trazem irritação para você. Ele quer então cuidar de aliviar a sua dor. Mas o óleo também é usado para tratar as feridas abertas, porque além de formar uma camada protetora sobre o ferimento, o óleo também tinha um efeito suavizante. Daí Davi dizer: unges a minha cabeça com óleo, querendo dizer que Deus trazia alívio para as suas tristezas, alívio para as suas tristezas, cura para as suas enfermidades.
de toda a natureza. Deus não somente fará, meus amados irmãos, o acerto de contas no final, mas Ele também cuidará das nossas feridas no tempo presente, cuidando tanto das pequenas irritações quanto das feridas mais profundas, das feridas da alma. Vimos numa mensagem que Ele quem refrigera a nossa alma, quem trata das dores mais profundas da nossa existência. O que é que Deus tem usado para tratar das nossas feridas? Deus usa a comunhão. Quando nós nos reunimos com outras pessoas, quando nós nos reunimos como Igreja de Cristo Jesus, quando nós nos reunimos na família de Deus, uma das propostas da Igreja, por parte do Senhor Jesus Cristo, é que ela seja um lugar de apoio, um lugar de encorajamento, um lugar de fortalecimento das pessoas, um lugar de se tratar as feridas. Quando nós ousamos compartilhar a nossa dor no corpo de Cristo, nós devemos receber a sustentação emocional. Então, meu amado irmão, diferentemente da nossa reação natural, quando nós somos magoados ou feridos, a nossa tendência é uma tendência de retração, a nossa tendência é uma tendência de isolamento. E aí eu me lembro até de uma pregação do Edivaldo estava aí agora que eu estava com o Breno, né? Que ele disse assim: olha, quando alguém te machuca, né, alguém te fere, né, a primeira pessoa que a gente abandona é Jesus. Né? A pessoa tem um problema com outra pessoa, não vou mais à igreja, não participo mais do culto, não toco mais no ministério, não prego mais. A primeira coisa que a gente deveria fazer seria justamente o oposto, ir em direção cada vez mais daquele que pode curar as nossas feridas, daquele que pode aplacar, aliviar as nossas dores, daquele que pode sustentar a nossa existência. Não, mas a tendência natural é a do isolamento. E o Salmo nos propõe, justamente, meus amados irmãos, que por intermédio da comunhão, do não isolamento, da comunhão na família de Deus, nós podemos então estar envolvidos em um grupo de sustentação. É bem verdade, abro um parênteses, isso digo eu, não o Senhor, que nós temos que ter cuidado com quem nós abrimos o nosso coração. Nós devemos ser cuidadosos, porque nem todos na igreja têm o grau de maturidade, o nível de maturidade necessário, muitas vezes, para ouvir uma confissão, para ouvir um coração partido e rasgado, e não estabelecer julgamento, e não divulgar aquela informação, em se tornar um referencial para aquela outra pessoa. Então é preciso sim, mas é no corpo de Cristo que você encontra isso. Peça a Deus sabedoria para que Ele coloque na sua presença, diante de você, ao seu lado, pessoas maduras espiritualmente, pessoas que têm um compromisso com o Senhor, pessoas que caminharão com você, poderão inclusive não concordar com o seu erro, mas jamais julgarão a sua atitude, porque sabem, como maduros que são, na presença do Senhor, que nós não podemos julgar as pessoas, só Deus pode julgar. A gente vai dizer: eu choro por você, eu oro por você, pode contar comigo, e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus usa a comunhão, meus amados irmãos. O isolamento nunca é abençoador, ele é sempre prejudicial para nós. Mas Deus também usa a oração. Quando nós somos magoados, precisamos de uma maneira ou outra, mesmo que seja até mesmo por uma catarse, né? E assim termina a segunda parte do culto. E não existe melhor maneira do que conversar Salmo com Deus. 23, Do que comunhão. abrir o coração para o Senhor. Agora vamos Do que para a orar, dialogar com Deus, falar, ouvir a voz de Deus, porque Deus aceita